Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Vivendo para louvor da sua glória. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se no capítulo 1, versos 11 e 12 da carta aos Efésios, que diz assim: Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Antes de podermos nos aprofundar aqui dentro do contexto desse estudo, eu gostaria de desafiá-lo a orar junto comigo pelos pedidos que têm vindo para a nossa comunidade de oração. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, porque nela sabemos que o Senhor tem planos e propósitos para a vida de todos nós. Ajuda-nos a viver de acordo com esse propósito. Nos colocamos em tuas mãos pedindo que, para louvor da tua glória, tenhamos a oportunidade de viver para o teu reino. Nos colocamos em tuas mãos pedindo, mais uma vez, esteja conosco, pois oramos em nome do Senhor Jesus, ainda que o Senhor fale conosco através da tua palavra e responda aos desejos mais profundos do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Quando olhamos aqui esses versículos 11 e 12 de Efésios capítulo 1, nós entendemos aqui que existem muitas informações importantes que aqui se encontram. Essa é uma das características que nós encontramos comumente nos escritos de Paulo. Paulo, ele não escreve nada à toa. E quando vai escrever, as palavras que ele utiliza são cheias de significado. Quando você pensa aqui, por exemplo, que no versículo 11, ele começa dizendo, ele vai dizer aqui, além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Toda vez que nós falamos sobre a herança que a gente vai receber de Deus, a gente tem uma tendência, como seres humanos, de pensar na terra renovada, no lugar onde não vai haver mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, em viver para sempre, em ter agora um corpo completamente imortalizado, em poder comer da árvore da vida, em beber do rio da água da vida, de poder viver em casas de ouro, de receber uma coroa de ouro na cabeça, de ter aí uma pedrinha branca com um novo nome. A gente pensa nas recompensas físicas daquilo que nos foi roubado quando Adão e Eva acabaram aceitando a proposta da rebelião. A Bíblia vai mencionar que o Senhor Deus abriu a porta do Éden e os colocou para fora. E colocou um anjo guardando o caminho para a árvore da vida. A árvore da vida continua vedada ao ser humano desde aquela época e continuará assim até que, de novo, as portas da Nova Jerusalém já agora serão abertas e lá dentro estará a árvore da vida. É a mesma árvore que estava lá no Jardim do Éden. Lá no começo da história da humanidade, nós temos um jardim, onde um casal é colocado para poder viver em harmonia com Deus e com a natureza. Lá no final da história, nós encontramos uma cidade, a Nova Jerusalém. Tudo aquilo que havia no contexto do jardim está na Nova Jerusalém, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque essa já não estará mais no nosso planeta. A humanidade já fez a sua escolha, e isso custou muito caro para Deus em relação a esse aspecto. Agora, quando você vai ver aqui aquilo que é o propósito de Deus, estamos falando aqui agora da herança que Deus vai nos dar. Essa herança que Deus vai nos dar é muito mais do que todas essas coisas maravilhosas que receberemos. Se você me perguntar, pastor, você não quer comer do fruto da árvore da vida? Claro que eu quero. Cada vez que eu sou chamado para poder fazer o sepultamento de uma pessoa querida, a dor da separação enche o meu coração. Uma das primeiras coisas que eu quero dizer no momento em que Cristo Jesus voltar é: agora nunca mais vou ter que fazer sepultamento de ninguém. Uma das coisas mais horríveis que a gente pode fazer. Mas quando você olha para a Bíblia está falando de muito mais do que isso. Não é só viver para sempre. Porque se você viver para sempre, mas não viver para sempre com um propósito, então eu vou dizer para você uma coisa: tua vida vai ser um inferno. Você vai viver para sempre, mas sem propósito. Não ter propósito na vida é o mesmo que viver uma vida de infelicidade.
Entretanto, a Bíblia vai nos dizer que em Cristo o Pai fez com que nos tornássemos herdeiros, pois ele, o Pai, nos predestinou conforme o seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, aqui na Terra, enquanto estamos vivendo aqui, antes de poder subir com Cristo para o céu, passar com ele 1000 anos lá, e depois retornar para poder viver na Terra completamente restaurada. Antes que isso tudo aconteça, desde o momento que nos entregamos a Cristo até o momento em que morremos, nós temos a oportunidade de viver uma vida de acordo com o plano de Deus. Para quê? Para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Durante toda a eternidade, haverão propósitos que nós cumpriremos dentro da agenda de Deus. A agenda de Deus hoje está centralizada na salvação da humanidade. O problema do pecado tem que ser resolvido. Deus está resolvendo. Dentro de muito pouco tempo esse problema vai ser definitivamente resolvido. Creio em Deus. Entretanto, depois que esse problema for resolvido, o Senhor Deus vai continuar num processo de expansão do universo, de gestão do universo, e dentro do seu plano, ele tem um propósito para nós. Um propósito está centralizado no bem-estar de todos. Então, aquele que está em Cristo, ele não pensa só em si mesmo. Ele vive pensando também na coletividade. Ele pensa na família humana. Apesar de a salvação ser individual, mas no momento em que eu sou salvo de forma individual, Deus me traz para o convívio da igreja. Para quê? Não é a igreja que salva, mas o indivíduo que foi salvo pela graça mediante a fé, ele é trazido para a convivência dos demais na igreja, para que ele experimente o crescimento em Cristo e ao mesmo tempo tenha a oportunidade de trabalhar em favor do outro, daqueles que já foram salvos e daqueles que ainda precisam ser salvos. E enquanto ele vai fazendo isso, e às vezes nesse processo ele vai ter que ter muita paciência, porque o outro às vezes vai falhar, o outro vai fazer o que não deveria. E as reações que o indivíduo que está em Cristo vai tendo vão tornando-o semelhante a Cristo Jesus. Ele é capaz de perdoar quando a maior parte vai querer a revanche. Ele vai ser capaz de desejar o bem enquanto os demais querem pisar no calo e fazer com que doa. Porque nesse processo estamos sendo transformados em imagem e semelhança de Cristo. Então, o que o Paulo está dizendo para a gente aqui é que a herança que Deus tem para a gente é uma herança que vai muito além daquilo que são as coisas eternas. Pensando agora na cidade, no fruto da árvore da vida e etc. e tal. Ele tem para a gente um estilo de vida. E para que o plano dele se cumpra, ele se compromete a criar toda a logística para que ela tenha lugar. Porque olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que em Cristo nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Volto a dizer, a palavra predestinou aqui tem que ser entendida no seu contexto. Paulo não está dizendo que Deus determinou que as coisas vão acontecer de determinada forma, não. Ele tem um plano pré-determinado. Antes do nosso nascimento, o plano foi feito. E ele cria oportunidades para que a gente conheça o plano e tome a decisão de viver esse plano. Quando você toma a decisão de viver esse plano que Deus predestinou, a promessa de Deus é de que ele faz com que tudo aconteça do jeito que deve acontecer. Ou seja, a logística para que o plano de Deus aconteça, quando você está caminhando com ele, ele se compromete a colocar em ação. Pensa agora na própria questão dos Efésios. Eles só estão olhando para uma coisa, eles estão olhando para o fato de que Paulo está preso. Eles estão olhando para a própria perseguição que já está surgindo ali na região da Ásia Menor. E eles estão preocupados com isso. Eles estão perdendo a visão do todo de que eles, como cristãos, eles foram escolhidos pelo Pai, mesmo antes que eles pudessem nascer. O Pai já tinha um plano para eles, um plano pré-estabelecido. E que se eles tomarem a decisão de viver esse plano, o Pai se compromete a, em termos logísticos, criar todas as possibilidades para que eles vivam o que Deus sonhou que eles vivessem. Por que às vezes nós encontramos tantas portas fechadas no nosso caminho? Algumas vezes, não é só porque Deus está dizendo espere um pouco, às vezes Deus está dizendo, é porque essas portas que você quer que abra, não tem nada a ver com o meu plano para você.
Você quer porta aberta? Anda no meu plano. É bem verdade que o plano de Deus, de vez em quando, vai ser muito esquisito. Você olha para o plano de Deus para Paulo. Paulo está escrevendo essa carta dentro de uma prisão. E Deus avisou para ele que isso ia acontecer quando ele estava descendo para Jerusalém. Uma grande quantidade de profetas se levantaram dizendo, se você for para Jerusalém, você vai ser preso. Mas Deus vai dizer para ele, eu tenho um plano para você, preso. E quanta coisa boa aconteceu por causa dessa prisão de Paulo. O tempo em que ele está preso em Cesareia Marítima, o tempo em que um navio naufraga. Deus permite que um navio vá a pique, que um navio naufrague no meio de um furacão, com o propósito de salvar as pessoas da ilha de Malta, através do Paulo. Deus quer alcançar as pessoas que estão dentro do palácio do imperador. Qual é a única maneira de poder fazer isso? Colocando alguém, e nesse caso é o Paulo, em contato com a guarda pretoriana, que é a guarda de elite do imperador. Como que ele vai conseguir isso? O Paulo tem que estar preso. Então Paulo está entendendo que mesmo a prisão dele faz parte do plano de Deus, por isso está dando tudo certo. As pessoas estão olhando e estão dizendo, Paulo está dando tudo errado na tua vida. E Paulo está dizendo, não, você está completamente equivocado. Está dando tudo certinho. Porque isso fazia parte do plano de Deus. Às vezes nós temos que olhar para a nossa vida com as lentes de Deus. E a gente vai perceber que esse plano eterno dele faz todo sentido. E aí ele vai terminar dizendo que o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Como é que nós damos glória ao nome de Deus? Como é que o nome de Deus é glorificado através de nós? Quando nós vivemos o plano dele. Não tem nada que é mais bonito para um pai do que quando o pai olha para o filho e vê o filho seguindo um caminho de vitória, um caminho que o leva para o reconhecimento e ao mesmo tempo por um caminho que a família olhou e viu. Isso é um bom caminho, os valores e princípios da família junto com aquela pessoa. Eu falo como pai, não tem nada que me deixa mais feliz do que quando eu vejo meus filhos vivendo o amor de Cristo Jesus. E todos os dias, quando eu vou orar, eu oro a Deus e falo, Senhor, estou entregando meus filhos nas suas mãos e quero que eles aprendam principalmente a te amar e a viver para ti. E quando eu vejo meus filhos tomando algumas posturas, indo nessa direção, eu falo, puxa, eles estão glorificando o meu nome. Por quê? Porque os valores e princípios que eu passei para eles, eles estão vivendo agora. Quando eles estão vivendo os valores e princípios que eu passei para eles, eles estão glorificando o meu nome. Eles estão fazendo valer aquilo que é importante para mim e para a minha vida. O que Deus está dizendo é que o nome dele é glorificado através de nós quando nós decidimos viver o seu propósito. Para que o propósito de Deus aconteça, Deus se compromete. Eu vou, em termos logísticos, criar todas as possibilidades. Eu vou fazer com que isso aconteça. Eu vou abrir portas. Eu vou colocar todos os recursos celestiais à tua disposição. Mas viva de acordo com o plano. E quando você fizer isso, você vai glorificar o nome de Deus. Eu queria te desafiar hoje, nesse dia, onde Deus te levar, a viver para a glória de Deus. Viver o plano de Deus para a tua vida. Eu estudo a lição. E você?